Hoje, segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Eu quero falar com você sobre a pessoa ser enganado e, e onde estão os enganadores. Precisamos estar atentos. O que eu quero te falar é sobre história real de pessoas que foram enganadas e está sendo enganado. O povo é muito fácil de ser enganado. E hoje, com a rede, tá de redes sociais, com pessoas perversas no poder, é muito fácil de enganar. Porque ele engana milhões e milhões num pequeno áudio que faz, num pequeno vídeo que faz, disposto a enganar. E você precisa estar atento. Nós precisamos estar atentos. O que eu quero te falar hoje é sobre a história. O meu pai me contava a história do Brasil para a gente, contava muitas coisas. E ele falava que... Ele dizia, o Brasil é terra de índio. E o Brasil é muito fácil de ser enganado. E eu ficava escutando meu pai, achava bonita aquelas histórias, mas não achava que era tão fácil assim. Hoje, o meu pai já se foi, já partiu para outra vida, e eu continuo vendo que o povo está muito fácil de ser enganado. E há milhares e milhares de enganadores dispostos somente a enganar. Então, para que eu possa, de alguma forma, o meu interesse é abrir os seus olhos sobre o que está acontecendo. Como meu pai me ensinou que o Brasil era terra de índio e muito fácil ser enganado, naquela época eu achava muito bonito, achava com muita prudência, mas não tinha tanta expectativa que o país tivesse tão fácil de ser enganado. Hoje, com as clarezas das redes sociais e a internet, eu vejo que se multiplicou. Os enganadores se multiplicaram, já existiam, mas eles se multiplicaram muitas e muitas milhões de vezes, milhares e milhares de vezes, milhões e milhões de vezes. Como vejo que o país está sendo enganado muito fácil. Meu pai dizia que os portugueses, quando chegou no Brasil, a população que existia no Brasil era mais índio. E o índio usava só as flechas, armado de flecha, e os portugueses armados de metralhadora, de rifle, até os dentes. Então foi muito fácil de expulsar os índios e tomar conta do território brasileiro quando foi invadido. Nós sabemos nessa história do Brasil que o Brasil foi invadido pelo português. Depois tem a história que foi expulso, tudo bem. Alguém que foi com prudência foi, mas nunca o Brasil deixou de explorar, de ser explorado. Então, hoje eu quero contar que a gente está vendo enganador de diversas condições. Quando o governo Bolsonaro
estava no poder, ele dizia que o pobre tem que ter o título de eleitor no bolso e o diploma de burro na mão. Vou repetir. O título de eleitor no bolso e o diploma de burro na mão. Para que pudesse votar. Porque o brasileiro é burro. O homem que era presidente da República, ele disse isso. E ele conseguiu diversos seguidores. Milhões e milhões de seguidores. Por quê? Será que foi O que foi? O que aconteceu para poder o povo ser tão enganado por Bolsonaro? Ele teve milhões e milhões de seguidores, e quando ele preparava, o povo ia para a rua batalhar. Tem essa história até de querer invadir o Supremo, querer tirar Alexandre de Moraes, matar e vice-versa. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar como é fácil do povo ser enganado. E para que você não seja enganado, que nós não sejamos enganados, precisamos saber o que esses homens fazem. E há muitos enganadores. Muito, milhões e milhões, milhares e milhares e milhões de enganadores enganando. Há pouco dia nós vimos o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, criar uma força-tarefa para invadir o Morro da Penha e o Morro do Alemão e dizer que estava fazendo. Ele criou isso. De uma hora para outra ele estava planejando, mas criou. E ele foi lá e matou milhares e milhares. Matou 117 pessoas que existiam na favela e 4 policiais morreram também. Aí ele disse que foi bem sucedido e tal. Por quê? O que é isso? Manipulação. O que o governador do Rio de Janeiro estava fazendo era manipulação. Manipulando a mente daqueles povos que seguem eles nas redes sociais para dizer que estava combatendo o tráfico. A palavra correta era manipulação. E teve muita gente que foi manipulado e disse que ele estava fazendo. Não, ele não estava combatendo, porque se ele matou 117 inocentes e mais 4 policiais que morreram, 121 pessoas, jogou de qualquer maneira, fez a maior barbárie. E o povo fica achando que ele estava fazendo. Não, ele estava fazendo fantasia para poder te enganar que estava trabalhando pela segurança do Brasil, do governo, do estado do Rio. Mentira! Ainda ficou defamando que o presidente Lula não estava nem aí, sendo que ele fez uma força-tarefa dele mesmo, das polícias estaduais, e se juntou outros e outros. Se juntou Ronaldo Caiado, se juntou Jorginho Melo, lá de Santa Catarina, Ronaldo Caiado de Goiânia, de Goiás, Romeu Zema de Minas Gerais, Tarcísio de Freitas ficou conspirando, mas fez por trás uma live com ele para poder enganar, participou live, mas tudo para enganar. É enganação, é tufando na onda da enganação, manipulando as mentes. Então é muito triste você ver isso. Mas agora eu quero falar
de Santa Catarina, lá onde está o próprio governador de Santa Catarina, que é Jorginho Melo, um bolsonarista fanático que não está fazendo nada por Santa Catarina, a não ser enganar o povo, manipular. Manipulação das mentes através de vídeos e redes sociais. Então veio comparecer e teve lá com Cláudio Castro para poder aparecer naquelas, para dizer que está fazendo. Criar até um coisa de haver mais novas invasões, para que haja mais pessoa, força-tarefa, para poder. Que a gente quer o grupo da paz. Mentira! O grupo da paz não anda matando ninguém, não. Isso é mentira. Isso é fantasia. Manipulação da mente. Agora, recentemente, eu vi um prefeito de Balneário Camboriú, lá no estado de Santa Catarina, o prefeito dizendo que as pessoas que chegam lá na cidade, ele está mandando embora. Pegando, pagando a passagem de volta e colocando de volta para o seu estado, que é os municípios que estão mandando, as cidades que estão mandando. É mentira. É mentira. É manipulação de mente. O que ele está fazendo é como que o Brasil, vamos dizer que Balneário Camboriú é só desse prefeito? Ou só de pessoa rica? Lá não existe pobre? Que eu sei que a comunidade de Balneário Camboriú está morando para fora, depois da pista da BR, para poder ficar marcado, e os prédios grandes que tem lá na beira das praias, tudo fechado, que é só de empresários ricos que investiram, mas sabe o que acontece? Você não tem o direito de chegar. E o prefeito de Balneário Camboriú fazer uma live dizendo que está mandando as pessoas de volta para o seu estado, para o seu município, porque lá não pode ficar. Isso é o quê? Manipulação da sua mente. Porque era muito mais fácil se o prefeito estivesse trabalhando em brasileiro. É brasileiro. Nós estamos vivendo o quê? Uma ditadura que você não pode sair, andar mais dentro do Brasil. Você não pode mais andar dentro do Brasil, você não pode mais sair da sua cidade e ir em outra cidade, batalhar até mesmo por um emprego, por uma coisa melhor. Se você tem uma vontade de ir para um estado, uma coisa, está proibido de ir. Porque a palavra do prefeito foi essa. A pessoa chega, não tem para onde ir, e não tem emprego e não pode ficar lá. Não era muito mais fácil ele pegar as pessoas e direcionar a pessoa a arrumar um emprego e colocar a pessoa no abrigo, numa coisa, do que pagar a empresa para poder trazer de volta? Ele colocava no abrigo, direcionava as pessoas ao emprego na região de Santa Catarina ou na cidade de Balneário Camboriú, e a pessoa se alicerçava e ali ia fazer benefício ao município de Balneário Camboriú e ao estado de Santa Catarina. Quando a pessoa trabalha, ele produz benefício ao município e ao seu estado. Então é manipulação da mente. E você ouve isso e diz, não, está certo, tá certo. Não, o certo, ele está lá, não é para ser um ditador e mandar o cara de volta, que nem fazia Donald Trump, que nem o Brasil não tem isso. Ele está manipulando. Ele se apoderou do município, não está fazendo nada e está manipulando as mentes, as pessoas. Então, que você procure conhecer
Se conhece um prefeito, um governador do seu município, do seu estado, olhando o que ele faz. Não é as palavras que ele fala, é olhando o que ele faz. Se um prefeito não tem condições de criar do pequeno, do pobre, ele também não tem condições de ser um prefeito. A mesma coisa é um governador. Se ele apoia alguém que matou 120 pessoas num assassino de qualquer maneira, gente inocente com as mãos amarradas, rendida, degolada, decapitada, atirado pela nuca, o cara rendido com as mãos amarradas, ele também não tem condições de ser o seu governador, ou um governador de um estado, porque senão uma hora você vai cair na honestidade e ele vai fazer com você. Então abra sua mente, largue de ser manipulado, largue de ser otário, pare de ser, com licença da palavra, que eu não gosto de tratar essa palavra, burro, de ser chamado de burro por esses líderes, prefeito, governador e presidente da república, nem foi Jair Messias Bolsonaro. Agora está a ponto de ser preso, porque lá ele desfez de toda a justiça que existia no Brasil, ele desfazia, e agora implorando anistia e se fazendo de doente para poder não ficar preso, porque o manipulador é desse tipo. Ele quer manipular até a justiça brasileira para não ser preso. Ele tem que ser preso. Quando é os outros que estavam presos, quando era Lula que estava preso, ele dizia: você tem que morrer na cadeia. E por que ele não pode também ficar na cadeia até morrer? A gente quer que ele se ressocialize e se conserte. Então, hoje esse vídeo é isso. Que você curta esse vídeo, siga esse canal, se inscreva nesse canal para que eu possa falar para você. Eu tenho que contar muitas histórias, acontecimento verídico, mas faça isso por você e por nós. E o mais, boa tarde.